CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos já com a gente aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Bom, a pergunta é do nosso ouvinte Rafael de Ribeirão Preto. Ele diz o seguinte, aspas, meu Deus, descobri que um colaborador nosso mente muito. Como conduzir? Quando eu e Cássia vimos a pergunta, a gente falou, demite o cara. Dá até justa causa, demite dependendo o cara, de né? como for. Mas aí você nos explicou que pode não ser esse o caso, porque você diz que há vários tipos de mentira, né? Exatamente, Sardenberg. Primeiro assim, você já mentiu hoje ou ainda não? Eu? Se você disser que não, vai ser a primeira mentira do dia. Vai ser a primeira mentira do dia. Pois é, você sabe, Sardenberg, que eu vi uma matéria de um tempo atrás da Você S.A. e eles falavam que a mentira obedece ao princípio de Pareto, que é aquele do 80-20. 80% das pessoas mentem 20% e 20% das pessoas mentem os outros 80%. Ou seja, todo mundo mente, não tem jeito. Claro que tem mentiras inofensivas, tem mentiras light, não é, Cássia? Então, por exemplo, às vezes a pessoa mente para não magoar alguém. Puxa, tô bem com esse vestido, Cássia? E a Cássia não gostou muito, mas ela não quer me chatear. Ela fala, tá bonitinha assim, né? É uma pergunta sem má intenção, vamos dizer assim. Uma resposta sem má intenção. Isso. Para parecer mais em vantagem. Hoje, com essa questão das redes sociais, a gente se sente comparadas, né, umas com as outras. Então, às vezes, é comum a gente querer melhorar um pouco a resposta final e tudo mais. Nossa, agora, como você tá bem. Pois é. Agora, gente, quando existe má fé, aí a gente está lidando com um buraco bem mais embaixo, que merece atenção e que merece o cuidado. Então, os autores colocam que existem basicamente 3 tipos de mentiras. Tem as mentiras toleráveis, que é algo do tipo, Leni, você já fez o relatório que eu te pedi? E eu falo, tô acabando, Sardenberg. Eu ainda nem comecei, mas eu vou correr agora então para te entregar. Uma mentirinha tolerável. Tem as mentiras perigosas, que é assim, nossa, que projeto bacana esse, hein, Leni? Pois é, fui eu que fiz, mas não fui eu, foi a Cássia que fez. E eu tô pegando o crédito dela. Aqui já é uma mentira perigosa. E tem as mentiras imperdoáveis, que são aquelas onde a pessoa, por exemplo, altera algum dado do currículo, manipula algum documento, faz algo nesse sentido que inclusive pode prejudicar alguém. É maledicente, fala mal do outro para prejudicar, para ter vantagem numa eventual promoção, derruba o outro candidato por meio de fatos que são mentirosos. Agora, o Rafael pergunta, né, como fazer, a gente vai dar essas dicas para ele. Só quero chamar a atenção antes para o seguinte. Existem, gente, alguns sinais que são comuns e associados a mentiras. Só que hoje isso já é tão disseminado que tem gente que de propósito contraria esses sinais. E outra situação, tem gente que não está mentindo, só está nervosa com aquela situação. Você está me entrevistando para ver se vai me aceitar para fazer a sua coluna aqui. A nossa coluna aqui no seu lindo jornal. Eu quero muito ser aprovada, Sardenberg. Eu vou ficar nervosa. Então, às vezes, eu vou demonstrar alguns desses sinais sem estar mentindo, só porque eu estou nervosa. Então, como tudo na vida, olhar com cuidado. Primeiro sinal, hesitações. A pessoa está falando e a história, na verdade, ela está meio que elaborando lá na hora, ela começa a hesitar. Ela começa a ter períodos de silêncio. A demonstração de contradições. Então, se ela não planejou bem... ela conta a história diferente. Exatamente. Uma comunicação não verbal que não bate. De repente, eu estou contando para vocês que eu sou boa demais, eu fiz vários cursos, só que eu sei que eu não sou. Então, eu falo isso com uma carinha meio de, tomara que você não me pegue no pulo, que vai contradizer. Sinais de estresse. Gesto alto, alguma coisa excessiva, movimento, eu falo e fico balançando para lá e para cá, eu demonstro transpiração, uma mudança de postura muito brusca. E o principal, gente, desvio de olhar. Esse é clássico. Só que assim, se eu tô muito mal intencionada, pode ser que eu me esforce para manter esse olhar bem direcionado para vocês.
Agora, às vezes a mentira é compulsiva, que parece ser o caso aí do que o Rafael descreveu para nós. Ele trouxe mais informações que eu não coloquei na pergunta para não ocupar muito tempo. Eu fiquei pensando nisso, Leni, porque assim, é claro que isso que você trouxe pra gente, né, dessa gradação, desde das mentiras mais inocentes até as mais perigosas e as imperdoáveis, isso é super importante. Mas e se a gente tem, por exemplo, uma pessoa na equipe que mente coisas bobas, mas que mente o tempo todo? Também é uma situação desconfortável, né? Com certeza. Também incomoda, apesar de não ter um impacto ou uma consequência muito prejudicial, vamos dizer assim, é algo que tira o nível de confiança das pessoas em relação a esse profissional. E claro, se isso acontece entre colegas, já prejudica. Se acontecer, gente, diante de clientes, nossa, pode ser determinante de evitar que alguns negócios sejam fechados. A pessoa está representando a empresa. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. O compulsivo, ele conta histórias que podem ser altamente elaboradas, se ele faz isso costumeiramente. Ele pode misturar elementos reais com fatos mentirosos. E aí você pode dar até mais veracidade. Então, de repente, eu falo assim: Sardenberg, lembra aquele dia que a gente conversou sobre tal coisa? E é verdade, você até vai se lembrar. Então, naquele dia você falou tal coisa. E aí isso não é verdade. Só que aí você já está mais predisposto a acreditar. O cara, gente, nesse nível, ele chega a confundir a verdade com a mentira. E ele mente com muita categoria, porque ele está acreditando naquilo. E ele pode até simular alguns sintomas físicos ou psicológicos. Ele pode dizer para você: Sardenberg, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem. Olha o que está acontecendo, como a minha voz está muito alterada. Minha voz até está alterada, mas agora eu fingi mais, tá? Então eu posso te levar a se enganar em relação ao que está acontecendo. Então, o que fazer para a gente fechar e contar para o Rafael? Bom, se eu sou a pessoa que vive essa situação, se eu sou a mentirosa da história, eu devo buscar tratamento, gente. Eu devo buscar lidar com isso de uma forma melhor. Até porque sustentar mentiras, por mais que eu tenda a parecer convincente, é algo que me desgasta muito emocionalmente. Eu gasto muita energia, eu vivo muito mal com isso. E se eu sou a líder, eu tenho que comunicar isso claramente para o outro. Então, eu devo chamar a pessoa para conversar. Deve ser uma conversa onde eu já tenha me certificado de que a informação é correta. Eu tenho que ter dados concretos sobre a pessoa. Tomar cuidado, porque se eu vou lá e eu tô enganada em relação ao que me contaram, às vezes a mentira foi do outro, né? Eu posso prejudicar. Falar com muita assertividade, com firmeza, mas sendo empática. Ouvir o lado dele. Me abrir para uma escuta de o que está acontecendo. Uma vez, Sardenberg, Cássia, eu tinha contato com uma secretária que trabalhava para mim, e às vezes o paciente subia na minha sala falando assim: nossa, coitada da fulana, ela tá pagando tão caro o aluguel, e ela nem pagava aluguel. E quando eu fui falar, ela me disse assim: Leni, você tem razão, me desculpa, mas a minha vida é tão desinteressante que às vezes eu quero inventar para puxar assunto. Nossa. Tá certo. Então, uma escuta empática faz diferença. Explicar as consequências do que ele está fazendo e oferecer ajuda efetivamente, gente. Porque ninguém quer fazer isso de propósito, né? Então, a gente deve buscar esse acolhimento, mas deixar claro. Porque isso pode prejudicar muito, inclusive, o clima, o ambiente dentro da empresa. Não dá. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado mais uma vez e até a semana. Obrigada, Sardenberg, Cássia, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Obrigada, Leni, até a próxima. Até.